PyPowerRM também aqui. Mas, enfim. Então agora, vamos ficar aqui com a palestra do Eduardo. Então, vou tirar o pessoal aqui. O novo esse negócio aqui. Então, vou deixar aqui esse último. Vou me tirar, vou deixar só aqui, ó, Eduardo, aqui a tela dele. Então, Eduardo, você prefere que eu deixe a sua câmera ou eu tiro a sua câmera também para ficar só a tela? Pode tirar, pode ficar só a tela, é melhor por causa do código. Tá bom, então. Então, tá bom. Então, fiquem aqui com a palestra do Eduardo. E, ó, prestem atenção na palestra, porque no final do evento a gente vai ter o nosso Kahoot, onde, eu esqueci de falar, onde o primeiro prêmio vai ser a trilha de Angular da Alura, certo? Então, muito bom, trilha de Angular lá da Alura. E o segundo e terceiro lugar será um vale-livro da Casa do Código. Então, prestem atenção nas palestras, que no final vai valer prêmios, certo? É isso aí, gente. Muito obrigado e toca aí, Eduardo. Ok. Vamos começar. Eu fiquei com um certo receio de fazer essa palestra mostrando o código, mas quando eu vi a Mayara fazendo, eu falei assim, ficou bem legal, dá para a gente mostrar, eu vou tentar falar pausadamente. Nesse momento inicial, eu vou passar só alguns slides para a gente dar uma conceituação do que eu vou falar. Mas depois a gente vai lá para o código. E eu fiz até um sisteminha, né, uma aplicação conceito para vocês poderem testar e baixar. Bom, esses são meus dados de contato. QR Code ali tem todos os dados de contato. Todos os slides dessa palestra já estão disponíveis ali no slides.com. Depois eu mostro esse slide no final, novamente. No meu GitHub tem a aplicação, que é uma prova de conceito dos decorators, que é a que eu vou mostrar aqui, mas aí vocês têm acesso para clonar e fazer também seus testes. Para começar, meu primeiro contato com o decorator. Acho que o de muita gente. Meu primeiro contato com o decorator foi com o Angular 2. Lá naquela época, eu vi um monte de decorator espalhado. E naquela época, quando mudou do 1 para o 2, eu cheguei a mexer com o Angular 1, você tinha um monte de coisa para aprender. Então, imagina ter que aprender também essa novidade que está chegando. Então, eu só via. É uma daquelas coisas que você vê, mas nunca se aprofunda. Só sabe que existe e sabe que tem que usar. Então, o Decorator foi assim para mim. Para mim, o Decorator ele era até do Angular, não do TypeScript. Era uma coisa que o Angular criou para que quando fosse feito o build, a compilação, ele ia fazer ele ia enxertar de código, ele ia colocar alguma situação que seria útil para sair o bundle final. Mas não, os decorators pertencem ao TypeScript, quando você utiliza no Angular. Vamos falar um pouquinho da história dele, uma coisa bem breve do decorator. O decorator está como proposta lá no comitê do TC39 do JavaScript, só que em estágio 2. São 4 estágios até o final. A última interação que eu vi no TC39 é de 17 meses atrás. Então, isso aí tão cedo não vai sair no JavaScript. Vai demorar um bom tempo. E no TypeScript, por mais incrível que pareça, ele está em recurso experimental. Você tem que habilitar uma flag para que ele, lá no tsconfig.json, você tem que habilitar uma flag para ele funcionar. Senão ele não vai funcionar no TypeScript. É essa flag aí que eu coloquei na tela. Experimental Decorators. Aí vem uma pergunta logo de cara, é assim, vale a pena investir num estudo sobre isso, usar isso de forma mais avançada, já que no JavaScript não vai ficar pronto tão cedo, e no TypeScript ainda é recurso experimental? Eu acho que a resposta estão nesses 2 frameworks, que são os 2 que eu gosto muito atualmente. O Angular, que já usa desde a versão 2 do Decorator, e agora já estamos na versão 10, e o Nest.js, que é um framework para você usar o TypeScript no back-end. Ele, então, usa e abusa de Decorator. Bom, o que ele faz, um Decorator, como que se aplica? A gente vai ver lá no código, mas só para eu dar uma introdução, na documentação oficial do TypeScript diz que o Decorator é um tipo especial de declaração que você pode anexar
a uma declaração de classe, de método, de propriedade ou de parâmetro. Mas falando simplesmente assim, anexado não tem muita... não traz muito benefício quando você escuta. Mas ele, na verdade, ele consegue colocar funcionalidades novas, mudar comportamento, coisas que eu vou mostrar. Então, o objetivo do Decorator, só para a gente saber o alvo, né, aonde a gente quer chegar, o objetivo do Decorator é você aumentar sua produtividade, melhorar a legibilidade do código, não se repetir, ou seja, tem vários trechos de código que podem ser injetados automaticamente, e auxiliar na aplicação da arquitetura do seu projeto, né? Você determina lá uma arquitetura para o seu projeto, e aí várias regras que foram determinadas, vários processos, poderiam se transformar num decorator. Quando a pessoa fosse escrever o código, aqui eu lanço um decorator e já está cumprindo uma das premissas que estão escritas lá na minha arquitetura do projeto. Bom, o decorator ele amplia a funcionalidade, nós vamos ver isso. Ele altera comportamento da declaração onde ele foi aplicada, né, do objeto onde ele foi aplicado, seja uma classe, seja uma propriedade, parâmetro, método. Ele adiciona metadados, nós vamos ver um exemplo desse quase no final. E ele observa métodos e propriedades. E essa parte é muito interessante, parece até mágico quando você está trabalhando com isso. Eu trouxe um exemplo de cada. Pontos importantes, esse daqui vocês têm que ter na cabeça, porque alguma coisa gera confusão. Então, primeira coisa que gera muita confusão os decorators são sempre chamados quando uma classe é declarada, e não quando o objeto é instanciado. Então, se eu instanciar o objeto 10 vezes, significa que o decorator vai agir, vai de alguma forma escutar aquilo 10 vezes? Não. Só para vocês terem uma ideia, se eu colocar 10 decorators e em todos eles tiver lá um console.log, só de eu subir minha aplicação, né, só de eu executar minha aplicação, os 10 console logs vão aparecer para mim. Porque ele é chamado quando a classe é declarada, quando a classe já é colocada em memória, e não ao instanciar. Ao instanciar, você já não vai ver mais console log. Tem uma exceção disso, que vocês vão ver na questão de método e propriedade, mas por causa do contexto. E aí vocês vão entender quando eu mostrar o código. Não é permitida a utilização do decorator em construtor. Eu posso usar em todos os métodos da classe. Posso usar nas propriedades, mas no construtor, não. E decorators podem ser do tipo classe, propriedade, método ou parâmetro. Esses tipos são interfaces. Todas essas interfaces já vêm quando você trabalha com Angular, por exemplo. Tá? Você pode já utilizar essas interfaces. Classe, propriedade, método, decorator. A gente vai ver as 4. O formato de um decorator, arroba e uma expressão. Bem simples, arroba e uma expressão. Então, ali na classe cadastro component, eu estou aplicando 2 decorators. Isso pode. Você pode colocar vários decorators, é só botar um em cada linha, antes da classe, ou separado por espaço, tá? Não precisa ser também tudo, não 10 linhas com decorator, não precisa. Mas você pode colocar mais de um. Então, decorator 1 e 2 estão associados, foram anexados à classe. O decorator 3, ele foi anexado a uma propriedade. O 4 a um método e o 5 a um parâmetro, que é o parâmetro teste, que está ali. Então, a maneira de usar o decorator é bem simples. Não dei exemplo aí, mas o decorator você pode passar parâmetro para ele. Nesses daí nem está sendo passado, mas você pode passar parâmetro para ele. E essa expressão, né, que eu botei ali em cima, @expression, é uma função. Vocês vão ver como é que é simples. Bom, mas vamos agora lá para o código. Deixa eu sair aqui da apresentação. Depois eu volto e mostro o slide lá. Aqui, ó, é a minha aplicação teste. Deixa eu dar daqui a pouco eu vou reiniciar. Essa é a aplicação teste para a gente poder ver a coisa funcionando, né? Então, vou passar aqui por 6 itens para vocês poderem ver tudo. Vamos começar com Hello World. Quando eu entro nesse componente, nada acontece, tá? Vou clicar aqui, ó, nada acontece. Então, se eu fui para um, fui para outro, nada acontece no Hello World, porque o objetivo dele era só mostrar o uso mais básico e simples de um decorator. Vamos para o código. Hello World, vamos mostrar só o TS.
Vou aumentar aqui um pouquinho. Tem como me falar se a legibilidade está boa do código nesse tamanho? Aumenta só mais um pouquinho. E aí você tira também essa. Isso. Tá bom, aí tira o Explorer, que eu acho que fica show. Show! Tá Obrigado. bom? Ótimo. Então, vamos voltar. Pode tirar minha imagem também, para não atrapalhar o código. Ok. Então aqui, ó, eu tenho uma função muito simples. Uma função chamada log, que ela faz um console.log. Só isso. Eu usei um recurso aqui especial do console.log para colorir a mensagem e botar num fonte maior. Mas é um console log, tá? Essa é uma função simples. Ela pode ser um decorator. Basta, olha aqui minha classe Hello World, basta eu colocar acima dela @log. Acabou. Fiz uma função, coloquei o @log e agora o meu decorator pode agir nessa classe. E qual a primeira ação que existe? Eu recebo aqui nesse parâmetro target a minha classe, o prototype da minha classe. E aí eu posso trabalhar com ela. Posso adicionar propriedade, posso até adicionar um método, posso brincar só por eu ter feito isso. Então, @log, esse é o meu Hello World. Né? Eu só criei uma função simples e coloquei. Eu vou dar aqui, ó, ele escreve em vermelho com 18 pixels. Eu vou dar um refresh aqui na aplicação. E aqui, ó, vocês vão ver aqui o vermelho com 18 pixels, ele retornou a classe. Porque eu só mandei imprimir o target. Se eu colocasse target.prototype, aí ele iria mostrar o prototype todo da classe. Percebe que tem uns outros console logs aqui? Esses outros são de outros decorators que tem nessa aplicação, e como eu falei para vocês, eles são todos executados de primeira. É na declaração da classe, na declaração do método, não é antes. Vamos avançar. Eu fiz um simples, agora eu vou no complexo. No complexo não, vou só, antes de ir para o complexo, numa maneira de usar o decorator da forma mais usual, vamos colocar assim, né? O que é comum. Também é fácil, também é simples, esse exemplo, mas é só para vocês verem como é que funciona. Vou entrar aqui. Então, aqui está a minha decorator function, vamos chamar isso aqui de decorator function, que eu usei no exemplo anterior. É esse exemplo aqui, ó, simples, só recebendo o target, que como eu estou aplicando num componente, numa classe, desculpa, como eu estou aplicando na classe, eu vou receber essa classe como entrada aqui de parâmetro. Essa mesma está aqui dentro, ó. Então, a maneira mais usual de trabalhar com o decorator é você fazendo uma decorator factory. É uma função que retorna uma função. Então, é uma função que a gente chama de decorator factory que retorna uma decorator function. Qual é o objetivo? Permitir que eu passe parâmetro. Porque na decorator function já tem os parâmetros certos, são os que estão vindo de quem eu anexei o decorator. Então, quando eu uso uma decorator factory, eu posso brincar, eu posso colocar os parâmetros que eu quiser e é só eu retornar a decorator function no formato que é necessário. Então, é o mesmo console log que eu fiz, só que agora o meu log pede um parâmetro, que é a cor. Se eu não falar nada, é vermelho. Aí eu botei aqui ó, um @log em cima da classe. A de propósito eu coloquei por cima, né? O outro eu tinha colocado por debaixo. Esse eu coloquei por cima. Então, esse decorator é do Angular, age nessa classe Custom Factory. E esse decorator foi eu criei, que também age na Custom Factory. Como eu coloquei verde, o console log vai ficar na cor verde, ó, que eu coloquei aqui o color. Tá? Então, a maneira que a gente vai usar durante toda a apresentação vai ser utilizando o Decorator Factory, para ter essa mobilidade de receber parâmetro e é só devolver direitinho. A diferença entre os tipos de decorator é que esse número de parâmetros aqui da decorator function vai mudar. Para classe é 1, para parâmetro são 2, então vai mudar o número que ele injeta para você à medida que você anexa num desses. Então agora vamos fazer um exemplo de verdade, né, que poderia ser usado até no nosso dia a dia.
Deixa eu abrir aqui agora. Deixa eu mostrar, né, primeiro. Então, a gente já falou do Hello World, do Custom Factory, que é para você customizar o seu decorator. Agora a gente vai falar do Class Decorator. Ó, tá vendo? Quando eu entrei nele, o que aconteceu? Existe um observable. Esse observable é um intervalo do RxJS. A cada 1 segundo, ele incrementa um contador. Então, quando eu entrei no meu componente, ele já ligou lá, assinou o observable e começou o intervalo a cada 1 segundo disparar, né, uma contagem, e está atualizando o meu contador. Como a gente sabe, quando eu saio desse componente, esse meu observable, eu tenho que cancelar a assinatura dele, eu tenho que fazer um unsubscribe. Deixa eu limpar aqui o console. Então, quando eu clicar aqui num outro componente, tenho que fazer com que esse meu observable tenha a sua assinatura cancelada, o unsubscribe. Eu vou clicar aqui no Custom Factory de volta. Ó, deixa eu aumentar aqui esse também. Deixa eu aumentar um pouquinho para cá. Tá vendo? Ó, um subscribe de intervalo, que é a propriedade que recebe. E aqui tem uma outra mensagem que vocês já vão entender. Então, ele fez o unsubscribe, né, para não ter vazamento de memória. Agora, vamos entender isso no código. Classe decorate. Eu estou decorando uma classe agora, esse exemplo que eu vou fazer. Vou pegar aqui e pegar aqui. Opa, aqui e aqui. Então, aqui, ó, no meu ng-on-destroy, você está vendo que só tem um console log. Eu tenho aqui o intervalo, né, que vai receber o subscribe aqui do meu observable. Desculpa. Aqui está o meu observable, que fica lá mandando o contador valor, né, vai aumentando e vai mandando. Eu tenho o subscribe, tenho o intervalo, mas no meu ng-on-destroy, que deveria estar o unsubscribe, não tem. Por que não tem? Porque eu fiz um decorator chamado auto-unsubscribe. Esse decorator, o que ele faz? Ele procura por observables que foram assinados, podia ter 10 aqui, ele pega os 10 e faz um unsubscribe. Eu não tenho que ficar me preocupando de ficar criando uma lógica para no final ele destruir todos cancelar, né, todas as assinaturas. Eu automaticamente faço isso com o meu decorator. Então vocês poderiam criar um decorator nesse sentido. É um decorator de classe. Vamos estudar esse decorator. Deixa eu tirar aqui, né? Vamos estudar esse decorator. Ó, eu fiz agora, em vez de fazer aqui em cima, eu fiz num arquivo separado. Bom, decorator factory, a gente já tinha visto antes. Decorator function. Como é? Ó, agora eu tipei, tá? A minha decorator factory, eu tipei como um classe decorator para ficar mais fácil de utilizar aqui no Visual Studio Code. Então, a minha decorator factory auto-subscribe não tem parâmetro e ela retorna uma função que tem um parâmetro que vai ser injetado, que é a própria classe. Primeira coisa que eu faço, eu guardo numa variável o meu ng-on-destroy original. O que ele tem? Ele tem aquele console log. Só faz um console log, mas podia fazer um monte de outras coisas. Depois que eu gravei numa variável, eu vou sobrepor o meu ng-on-destroy. Ou seja, eu tinha um ng-on-destroy, mas o meu decorator vai sobrepor ele. Então, como eu tenho acesso à classe, é só botar a classe é o target, target.prototype.ng-on-destroy, e estou fazendo aqui uma nova. Antes da gente falar desse meio aqui, vamos falar no final. Então, o meu ng-on-destroy que está sendo reprogramado, no final, ó, eu não guardei aqui o destroy original, no final ele chama o meu destroy original. Quando eu reprogramo, isso é o decorator, ele tem essa capacidade, você tem acesso ao contexto da classe, tá? Para usar o diz para o que você quiser. Então, tudo que tiver na sua classe, você pode botar aqui, diz e o nome da propriedade, aquilo que você quiser. Então, na hora de você chamar o destroy original, basta você passar como parâmetro o próprio diz que você está recebendo. É como se eu envolvesse o ng-on-destroy que eu estou fazendo aqui. Eu estou pegando esse... Deixa eu só diminuir um pouquinho aqui, só para a gente ver. Eu estou pegando todo o meu ng-on-destroy, estou reprogramando. Eu estou fazendo alguma coisa aqui,
e depois chamando o original aqui no final. O que é essa alguma coisa? Eu estou varrendo todas as propriedades que essa classe tem e estou vendo se por acaso ela tem um método chamado onSubscribe, tá vendo? Uma função, né? onSubscribe. Se você olhar na minha classe, eu tenho o contador e tenho o intervalo. Ele vai passar pelo contador e pelo intervalo, mas vai ver que só o intervalo tem onSubscribe. Ah, só ele tem, então eu vou chamar a propriedade e usar o onSubscribe nela. Aí eu até fiz um console log para provar que eu consegui fazer um unsubscribe nela. Então, uma reprogramação do NG onDestroy. E uma novidade que veio com Ivy é que antigamente, vamos supor que meu NG onDestroy não tivesse que fazer mais nada, só esse unsubscribe. Então, não colocaria nada nele. Mas eu seria obrigado a colocá-lo aqui vazio. Mas com Ivy, eu não preciso mais colocar o NG onDestroy, não preciso implementar o onDestroy e nem preciso importar. Ele enfia um NG onDestroy dentro da minha classe automaticamente e o Ivy consegue entender que faz parte do um método do ciclo de vida, né, do componente, e consegue destruir o componente. Então a versão 9 em diante, que já tem o Ivy definitivo, né, esse aqui que eu estou fazendo é no Angular 10. A versão 9 em diante, nem preciso botar o NG onDestroy e ele cria automaticamente o NG onDestroy para mim. Foi daí até que nasceu essa talk, porque foi uma pergunta durante um evento lá do ano passado, do nosso evento do Meetup, e aí uma pessoa perguntou, eu queria injetar um NG onDestroy automaticamente nos componentes. Como é que eu faço isso? Eu queria fazer uma coisa mais automatizada. Então você pode fazer isso utilizando um decorator. Vamos avançar. Deixa eu fechar esse. Qual é o nosso próximo exemplo? Nosso próximo exemplo é um método decorator. Então vou clicar nele aqui para vocês verem o que acontece. Deixa eu só limpar aqui. Vou clicar aqui para vocês verem o que acontece. E aqui só presta atenção em total. Olha o que vai acontecer. Ah lá, apareceu total de desenvolvedores 120, só que demorou alguns segundos para aparecer. Então, meu exemplo de método decorator. Esses estados do Brasil, se der tempo, eu vou mostrar no final. Mas se liga só nessa parte aqui. Então, vou voltar, vou fazer só mais uma vez. Botei o método, está vazio. Daqui a 5 segundos ele vai escrever ali. Pronto. Então, vamos ao código. Método decorator. Vou mostrar aqui e aqui. Sai. Vamos lá. Esquece aqui a parte do observable, porque ele é para outro decorator, tá? Então esquece esse cara. Vamos só me basear nesse que está aqui todo na tela. Então, de novo, uma decorator factory que retorna uma decorator function. A decorator factory eu tipei como método de decorator, né, que é um decorator de método. E o decorator de método, lembra que o de classe só injetava o target? O de método tem mais 2 parâmetros, são 3 ao todo. Então, esse continua sendo a classe. Esse key é o nome do método. No nosso caso... eu não mostrei ainda. Deixa eu mostrar primeiro o método, né? A gente usando. Está aqui, ó. Olha o meu decorator. Então, eu tenho um método chamado getTotal, que ele faz uma ação. Só que eu quero que essa ação só seja executada após 5 segundos, para provocar um atraso. Então, é uma maneira que me ajuda, por exemplo, a debugar. Então, aqui no NG-Unit, eu chamo o getTotal passando um parâmetro, que é o nome desenvolvedores. Só que, ao chamar, esse método só vai ser executado 5 segundos depois, por causa do decorator de método. Como que acontece, né? Então, aqui voltando para o decorator, eu tenho um decorator chamado timeout, que espera milissegundos. Um decorator de método recebe 3 parâmetros, como já disse atualmente. O prototype da classe. O key é o nome do método, e aí a gente vai olhar lá de novo. O nome do método é getTotal. E o descriptor, que é o método propriamente dito para eu poder manipular. Então, assim como eu fiz lá na classe, eu vou pegar o método original. E a maneira de pegar o método original é descriptor, que eu recebi, .value. Então, o que eu vou receber? Eu vou receber isso aqui, ó, do getTotal, porque eu decorei ele com timeout, eu vou receber esse conteúdo. Guardei o método original. Agora eu vou
sobrepor o método original. Então, descriptor.value é igual a uma função. Esses argumentos aqui são os argumentos que a função original tem. Eu também recebo isso ao decorar. Ao decorar, ele consegue injetar. Então, esse name string, quando for passado para mim, ele vai vir aqui dentro do args. Qual foi a minha reprogramação, né? Qual foi a minha sobreposição do método? Eu mandei executar o método original aqui, ó, com apply, igual a gente já tinha feito lá com outro do método ng-on-destroy, só que eu mandei fazer com setTimeout. Só fazendo isso, eu estou provocando um atraso a ser decorada, porque eu reprogramei e ele não vai ser executado de cara. Diferente do que aconteceu lá na classe, depois que eu reprogramo o descritor, eu tenho que retorná-lo. Então, na classe eu não precisei fazer isso, porque eu executei diretamente, mas no descriptor aqui, eu tenho que retornar. Então, reprograma e retorna. Você pode fazer o que quiser, adicionar várias funcionalidades no método. Eu usei um setTimeout, mas aqui podiam estar várias instruções, depois eu executo o método original e depois outras instruções. Então, você pode fazer mágicas com um decorator de método. Esse é só um exemplo para vocês sentirem como é que funciona, né? Muitos exemplos que tem na internet são teóricos demais, e aí você é afastado do assunto decorator ao invés de ser aproximado, que é meu objetivo com essa talk. Vamos avançar. Agora a gente vai para o Property Decorator. Esse aqui tem uma certa mágica no que ele faz. Opa, só um minuto. Não estou vendo mais vocês, mas vamos avançar. Esse aqui tem uma mágica no que você... no uso dele. E eu vou exemplificar. Deixa eu mudar aqui para o Application. Mas esse aqui eu preciso mostrar o código para depois a gente entender. Vamos para o código. Property Decorator. Aqui está o Decorator e aqui está o uso dele na classe. Então vamos explicar aqui. Deixa eu fechar. Esse eu vou até aumentar um pouco. O que eu fiz? E eu colei uma coisa aqui. Vou aumentar um pouquinho para facilitar o aprendizado. Então eu tenho uma propriedade chamada token do tipo string. Até aí, nada demais. Só que eu coloquei um decorator nela. Esse decorator storage, vamos já saber o objetivo dele. Qual vai ser o objetivo? Se algum método da minha classe definir um valor para token, automaticamente ele vai botar isso no storage. Se algum método da minha classe quiser obter o valor do token e ele estiver vazio, eu vou buscar no local storage. É como se eu fizesse um bind entre uma propriedade da minha classe e o local storage. Setei um valor, vai para dentro do local storage também. Obtive um valor, se ele tiver em memória eu busco, mas se ele não tiver eu busco lá do local storage. Vamos ver ele trabalhando. De novo, Decorator Factory. Eu tenho storage e eu passo um nome, né? Porque o local storage é chave valor, então estou passando o nome lá da minha key para armazenar no local storage. Tipei como um Property Decorator. E o Property Decorator recebe dois parâmetros. De novo, o protótipo target, né, que é o protótipo da classe, e o nome da propriedade, que no nosso caso aqui é token. Só com esses dois, eu já vou ter acesso ao conteúdo. Então, eu peguei uma variável aqui chamada value, que vai trabalhar, né, que vai armazenar classe e a propriedade da classe. Então, o valor de token, ele vai armazenar em value. Criei duas funções, uma getter e uma setter. Então, na getter, eu vejo, se esse valor, né, se não tiver vazio, tem aqui uma negação, se não tiver vazio, é porque o valor já está definido em memória, então retorna ele. Agora, se ele tiver vazio, por exemplo, na primeira execução da aplicação, vai lá no local storage de busca e depois retorna.
E na hora de setar um novo valor, eu falo que value, porque ele é o que controla o valor, né? Recebe o novo valor que foi setado, mas eu aproveito para também gravar em local storage. Não sei se está dando para compreender perfeitamente, mas é como se eu construísse um middleware numa propriedade da classe. Quando eu vou botar um valor nela, ele, opa, deixa eu olhar primeiro. Quando eu vou pegar um valor dela, peraí, antes de te passar, eu vou te definir o que você vai poder ler. Então, eu tenho um getter e o setter. E o último item que você tem que fazer é você redefinir, né, sobrepor a minha propriedade. E a maneira de sobrepor é usando aqui do JavaScript o define property, onde eu passo o target, a classe, a propriedade da classe e a configuração nova dessa propriedade, onde ela vai ter um getter e um setter, que não são normais, porque eu reprogramei, baseado nas funções que eu criei acima, ó, getter e setter. Então, só de eu fazer isso daqui, toda vez que eu colocar um valor em token, ele vai armazenar um valor novo, ele vai armazenar lá no storage. E quando eu obter o valor dele, se ele não tiver nada, ele também vai pegar lá do storage. Vamos ver isso aí na prática rapidinho. Aqui está o meu storage, key e value, e ele está vazio. Eu vou botar um valor aqui num campo, 14, e quando eu mando armazenar, aqui, ó. Quando eu mando armazenar o save value, a única coisa que eu estou fazendo é fazer o controle lá, o formulário, né, o valor do formulário, e ir para dentro da variável. Então, botei 14, mandei armazenar, olha, já apareceu aqui no local storage. Se eu der, então, F5 agora, ele vai limpar minha memória. Quando eu mandar recuperar o valor, seria undefined, né? Quando eu recupero aqui o valor de token, que é o load value, ó, ele pega o valor de token e bota dentro do controle do formulário. Se eu recuperasse o valor, ele ia dar undefined, mas lá, por causa do meu decorator, ele vai recuperar do token que está lá do local storage. Então, ele recuperou 14 automaticamente. Assim como esse exemplo meu que é simples, que eu estou fazendo um bind com local storage, você podia fazer um bind com o seu repository que você utiliza para a sua arquitetura do seu projeto. Então você vai botar um decorator e deixa que o próprio decorator faz o elo de ligação e não traz essa lógica do elo de ligação para dentro do seu componente. Então esse é o objetivo do Property Decorator, né? Criar um middleware entre a propriedade. Vamos para o próximo. Opa, chegamos no último aqui, o Parameter Decorator. Esse é o mais complicado. Complicado porque ele... Deixa eu voltar aqui para o console. Complicado porque ele é limitado. Não é igual aos outros que você consegue ter um trabalho melhor por ter mais acesso. O Parameter Decorator, você aplica num parâmetro, mas você não vai ter acesso ao valor desse parâmetro, não vai ter como modificar esse parâmetro. Então, normalmente, o Parameter Decorator você utiliza com um outro decorator. E aí eu vou mostrar para vocês. Só que aí as possibilidades são infinitas. Se vocês já viram o Nest.js, que é aquele framework que eu estava falando, do TypeScript, ele tem diversos Parameter Decorator. Diversos. Para body, para requisição. E o objetivo do Parameter Decorator é ele fazer um metadado para depois ser utilizado. Mas vamos ver isso na prática para ver se fica compreensível. Vamos fechar aqui. Vamos no Parameter. Como eu falei, já vai estar disponível para vocês todo esse código, tá? Que tal? Não, aqui esse. Vou mostrar o uso do decorator e depois a gente destrincha. Tá aqui, ó, o uso do decorator. Tá aqui. Então eu tenho um decorator de método que a gente já aprendeu, né, o método add que está aqui. E eu tenho decorator de parâmetro, ó, tem um aqui e um aqui. Então eu tenho um parâmetro parcela 1, parcela 2, são do tipo numérico. Ele vai usar esses dois parâmetros para retornar a soma deles. Só que antes desse parâmetro eu coloquei um required, e antes desse parâmetro também, e em cima dos dois um validate. Porque, como eu falei, os dois em conjuntos
vai dar para fazer um processo. Já se eu usasse só parâmetro, mais nada, aí já seria mais complexo, vocês vão entender por quê. Vamos aqui no código. Vou falar só primeiro do required. Como eu falei, decorator factory, required, não tem parâmetro, tipei como parâmetro decorator, e a decorator function para parâmetro, ela recebe de novo o target da classe, ou seja, o prototype da classe, recebe uma chave que é o nome do método, no nosso caso é o add, e recebe um index, que é a posição do parâmetro. Então, esse cara aqui, esse required vai ser executado uma vez, né, aquele decorator lá, e executado a segunda vez. Na primeira vez, aquele index vai ser 0, e na segunda vez ele vai ser 1. São os parâmetros. Então, eu vou receber aqui 0 e 1. Isso aqui vai ser executado 2 vezes. Aqui sempre add e aqui sempre o prototype. Vou mostrar para vocês uma técnica de construir, bem simples, uma técnica de construir um metadado. Eu criei aqui uma chave, que é uma string, onde eu estou usando o próprio nome do método. Então, o método era add. E o required, porque esse required vai ser para ter uma relação com o decorator que eu estou criando. E o nome parameters, né? Então, eu criei esse metadata. E o que eu faço, antes de eu explicar tudo aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando a minha classe, esse metadata aqui, que é esse string aqui, eu estou criando uma propriedade e colocando dentro da minha classe, que é um array com um index. Na primeira vez vai ser o número do parâmetro. Na segunda vez, como o array já existe, que eu estou vendo aqui se ele já existe, aí eu faço um push. Tá? Isso aqui é uma coisa simples só para construir um array. Quer ver isso aqui na prática dessa construção desse metadata para ficar mais fácil de entender? Eu vou dar aqui um refresh na aplicação e ele está aqui, ó. Esse é o prototype. Eu fiz um console log do target. Esse é o prototype da minha classe, onde tem lá o método add que a gente já viu. E olha aqui o required que ele criou. Ele criou o required add, então, ou seja, o método add tem parâmetros que são requeridos, que são obrigatórios. Quais? O 1 e o 0. Ele faz invertido, tá? Se eu tivesse 3 parâmetros, seria 2, 1, 0. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Se você precisar na ordem, você tem que fazer o array fazer uma ordenação. Mas o que o meu decorator de parâmetro faz é só criar esse metadata e mais nada. Por quê? Porque ele não tem acesso ao conteúdo quando a minha classe é instanciada, quando o meu método é acionado, eu não tenho acesso ao conteúdo do parâmetro. Essa é uma limitação do decorator de parâmetro. Então, o que eu faço é botar uma marca dentro da classe, que é esse meu metadata, para usar por outro decorator, que no nosso caso é o validate. Então, vamos ver agora o que o validate faz. O validate está aqui embaixo, decorator factory, decorator function, é um decorator de método, e a gente já viu isso. Ele retorna a classe, ele retorna o nome do método e o conteúdo do método propriamente dito que eu posso reprogramar. Mesma coisa, guardei o método original e eu vou reprogramar o meu método. Na reprogramação do meu método, eu fui descobrir se a minha classe tinha um metadata para esse método, porque podia ser um outro método sem ser o add, que estava com validate também, mas que não tinha nenhum required. Então, ele não vai ter o metadata lá dentro. Bom, se tem, eu faço um array, porque eu podia ter aqui, voltar. Eu tenho parcela 1, parcela 2. Eu podia ter uma outra módulo, um outro parâmetro chamado módulo, que ele não tem o required. Então, ele faz um loop para ver quais que tem, e se tiver indefinido, eu gero uma exceção, eu gero um erro para falar, olha, tem uma ausência aí do parâmetro. Aproveitei,
para botar tudo que você tem, né? Olha, você tem o nome da sua classe, é o target construtor.name, você tem o nome, o key é o nome do seu método, e o index eu só botei mais um para ficar mais legível, né? Porque parâmetro 0 é muito esquisito. Botei o 1, vai ser o parâmetro 1 e o 2. No final, eu retorno o método original, depois de fazer a minha parte aqui de verificação. Vamos ver isso na prática. Parameter decorator, eu tenho aqui a calculadorazinha, né? Eu vou botar 4 e 6. Quando eu clicar em somar, vai dar 10, certo? Vou limpar aqui. Os dois parâmetros são requeridos. Agora eu vou botar 4, não vou preencher aqui, vou deixar nulo, e vou mandar somar. Olha a exceção que foi gerada. A ausência do segundo parâmetro do método add da classe parameter decorator componente. Então eu gerei uma exceção proposital. Claro que isso aqui não é aquilo perfeito que deveríamos fazer, mas é só para mostrar para vocês como que é possível que até os decorators se comuniquem. Utilizando essa técnica de colocar um metadado anexado à classe, um decorator pode ver o outro, porque, de novo, os decorators eles são lidos não quando a classe é instanciada. É de cara, já a aplicação começou, todos eles são lidos. Então já fica tudo pronto com a instrução que foi colocada. O que eu fiz agora foi uma verificação para interromper, diferente do outro que eu reprogramei e adicionar funcionalidade, o que eu adicionei agora foi uma mudança de comportamento até, porque eu interrompo o método original, ele não é executado pela ausência de parâmetros que foram colocados. Aqui também você vai poder fazer diversas coisas. Você pode botar um metadado de body e aí em cima você bota um decorator HTTP que vai fazer a injeção. Então o seu body podia ser só uma string que você vai passar como parâmetro, mas aí o outro decorator vai conseguir envolver essa string no objeto. Então você vai poder fazer diversas coisas com o decorator para facilitar. Quando você olha o decorator, ele é legível, ele é fácil de você trabalhar. Bom, como sobrou um tempinho aqui rápido, eu queria muito mostrar o outro decorator que eu fiz, para vocês verem também uma situação diferente, que é a seguinte. Vou mostrar na aplicação. Deixa eu limpar aqui. Quando eu vou aqui em método decorator, ele está mostrando aqui para mim todos os estados do Brasil. Tá vendo? Todos os estados do Brasil. Eu consultei uma API do IBGE para poder mostrar esses estados. Então, vou colocar aqui no network, para a gente poder acompanhar. Opa. Sai daí. Vou limpar aqui. Está limpo. E vou dar um F5 para a gente poder atualizar. Então, olha aqui, olha, ele consultou a API do IBGE, de estados, certo? Agora eu vou num outro qualquer componente, vou limpar aqui e vou voltar no método decorator. Mostrou todos os estados e não foi mais na API. Agora vamos mostrar isso na prática. No código, né? Vamos aqui no método decorator. Meus métodos. Vamos lá. A gente tinha mostrado o timeout. Agora eu vou mostrar esse aqui, ó. Deixa eu mostrar primeiro ele sendo usado. Aqui é ele sendo usado. Eu tenho aqui, ó, no meu ng-unit, cadê? Eu assino, não, cadê? Eu assino um observable, o get estados, para poder retornar os estados para mim. E esse meu observable está aqui, ó. É uma função, na verdade, que retorna, é um método, né, que retorna um observable. Ele vai lá, faz um HTTP GET, vai lá no IBGE, pega os estados e devolve. Só que olha o decorator que eu coloquei aqui em cima, cacheable. Então, o método HTTP, eu estou usando num componente como forma de teoria, mas, na verdade, isso aqui poderia estar num serviço, poderia estar lá no seu repositório, .ts,
o decorator não está limitado a usar no componente. Aqui é só uma apresentação, né? Eu posso espalhar ele pela minha aplicação inteira. Então, eu estou usando aqui um cacheable, que é um decorator que eu criei, e a gente vai olhar ele aqui. Eu criei um observable, né, que é um subject. Eu criei um observable aqui chamado estado cache. E eu criei um decorator de método, que a gente já conheceu, já sabe que retorna 3 parâmetros, já sabe que eu gravo o primeiro método original, né, eu salvo o primeiro método original, e depois eu vou reprogramá-lo. Na hora que eu vou reprogramá-lo, eu sei que ele é um observable, porque eu vou utilizar esse cacheable sempre em cima de observables. Eu vejo se tem o cache definido e retorno o cache. O off também é um observable, onde você pode botar um valor constante, né? Porque é o valor que está no código. Só para eu não ter que mudar o método, ou mudar o tipo de retorno, porque lá sempre é esperado um observable. Bom, se o cache não existe, aí eu vou lá na API do IBGE e vou fazer a consulta. Então, lá na API do IBGE, eu vou pegar o método original, vou aplicar, boto ele como observable, e no meu pipe, eu boto aqui o operador tap, que a resposta, eu vou dar um next no response, desculpa, um next no estado cache, que é o meu observable. Então, eu recebi a lista de estados, ele vai lá e vai botar em estado cache, que é o meu observable. Como o cache é assinado aqui, ó, antes do descriptor, eu assino o cache, qualquer valor novo que ele tem, eu guardo na minha variável de controle cache, que é a que eu estou examinando aqui toda vez. É um pouquinho mais complexo de explicar em pouco tempo, mas é só para vocês entenderem que, olha o que aconteceu. Eu reprogramei o meu método para retornar uma coisa que não é o meu próprio método. Porque quando eu dei o return aqui, ó, e o método original não é executado. Eu sobrepus, agora é de verdade, porque antes eu fazia a sobreposição e retornava ele no final. Mas agora eu não faço mais, eu faço a sobreposição, mas dependendo de uma condição, eu vou retornar outra coisa. A pessoa está esperando aqui que está lendo o código, está esperando, ele vai lá sempre, né, na minha API e vai buscar. Não, ó, tem um decorator cacheable, então eu sei que ele guarda esses retornos em cache. Nem sempre ele vai na API para tornar a minha aplicação mais rápida. Bom, de código é isso que eu queria mostrar. Eu queria só mostrar agora um finalzinho aqui da minha apresentação. Quem Brasil foi um pacote de extensões que eu criei, e as extensões mais utilizadas do Angular, para quem está começando, né, quer saber extensões que aumentam produtividade, eu coloco aqui. E para finalizar, eu agradeço aí a atenção de todos, está aqui os meus contatos novamente, e eu chamo o Álvaro para a gente poder encerrar. Muito bom, deixa eu colocar todo mundo aqui. Gostaram? Muito bom. É sensacional. Sensacional, palestra. Já queremos até usar no projeto E? já? Ok. Legal. Você tem que manjar, você tem que conhecer JavaScript, né, cara? Porque tudo isso que a gente viu aí é JavaScript, né? A gente viu type. Então, isso é a importância da gente conhecer os conceitos da linguagem, né? Pra gente saber fazer essas coisas. Mas, pô, excelente, cara. Tá de parabéns. Obrigado. Sim, e eu fiquei muito feliz. Eu sempre gosto de palestras. Pode falar, mãe. Ah, não, eu ia falar com o Eduardo que eu fiquei muito feliz com a menção honrosa lá do começo. Muito obrigada. Me esperei em você. Muito obrigada, fiquei lisonjeada agora. Obrigada. E foi uma palestra excelente, parabéns. Obrigado. É excelente, é o que eu falo, eu gosto de palestras assim que desmistificam coisas, né? A gente usa, eu tô estudando bastante Nest e assim, eu me sinto tão
confortável num ambiente organizado e graças aos decorators, né? E é saber que não tem magia, é JavaScript puro, é só um jeito melhor de organizar seu código. Então ficou muito boa a sua palestra, parabéns mesmo, viu? Obrigado. Você esqueceu aqui, Álvaro. Oi? Esqueci de colocar o Ricardo aqui. Eu esqueci? Oh, man. Muita gente. Teve Desculpa. pergunta não, né? Boa. Muita gente. Perdido. Acho que só teve uma Bom. pergunta aqui, que uma pessoa fez bem no começo, se dava para usar o bind lá, no lugar do apply. Sim, e também